Durante muitos anos, aquela mulher caminhou pelas ruas do centro como se fosse parte da paisagem. Não chamava atenção, não levantava a voz, não pedia ajuda. Vestia roupas simples, sempre as mesmas. Carregava uma bolsa gasta e mantinha os olhos atentos ao chão. Para a maioria das pessoas, ela não tinha nome. Era apenas mais uma presença incômoda que se aprende a ignorar. A cidade havia mudado muito desde que ela chegara ali. Prédios antigos deram lugar a fachadas modernas. Cafés sofisticados ocuparam espaços onde antes existiam mercearias familiares. O progresso trouxe orgulho para alguns, mas também apagou histórias inteiras. E a dela foi uma das primeiras a desaparecer da memória coletiva. Ela morava sozinha em um pequeno imóvel nos arredores do centro histórico, um lugar esquecido pelo poder público, onde o tempo parecia andar mais devagar. Os vizinhos eram poucos, e quase ninguém se lembrava de quando ela havia se mudado para ali. Alguns diziam que sempre esteve ali. Outros juravam que surgira do nada, como se não tivesse passado. O que quase ninguém sabia é que, décadas antes, aquela mulher fora conhecida por outro motivo. Trabalhadora dedicada, presença constante em reuniões comunitárias, alguém que ajudou a construir mais do que paredes e ruas. Mas com o passar dos anos, escolhas difíceis, perdas silenciosas e decisões que não renderam aplausos a empurraram para fora do centro das atenções. A cidade seguiu em frente. Ela ficou. O envelhecimento veio acompanhado de rumores. Diziam que havia perdido tudo, que não tinha família, que era amarga. Nenhuma dessas histórias foi confirmada, mas também nunca foram questionadas. Quando se trata de alguém invisível, qualquer versão parece suficiente. Em uma tarde fria, com o céu encoberto e o vento cortando as ruas, ela decidiu entrar em um dos estabelecimentos mais comentados da cidade. Um restaurante recém-inaugurado, símbolo de sofisticação, frequentado por empresários, políticos locais e visitantes influentes. O tipo de lugar onde cada detalhe é pensado para impressionar. Assim que cruzou a porta, o clima mudou. Conversas diminuíram de volume. Alguns olhares se ergueram rapidamente e desviaram. Outros permaneceram fixos tempo demais. Ela caminhou devagar, escolheu uma mesa simples afastada e aguardou. Nenhum funcionário se aproximou de imediato. Não houve confronto. Apenas a indiferença cuidadosamente ensaiada. Clientes cochichavam avaliando sua aparência, suas roupas gastas, sua postura cansada. O silêncio dizia mais do que palavras. Ela permaneceu ali por alguns minutos, como se estivesse acostumada àquela sensação. No final, levantou-se sem reclamar, deixou o local do mesmo modo que entrou, discretamente. O episódio poderia ter terminado ali, como tantos outros, mas alguém observou mais atentamente. Um detalhe chamou a atenção. Um gesto, um objeto, algo que não combinava com a imagem que todos haviam criado. No dia seguinte, uma conversa começou a circular. Depois outra. Em poucos dias, a história já não era mais sobre uma mulher ignorada em um restaurante, mas sobre quem ela realmente era. Documentos antigos foram resgatados. Registros esquecidos vieram à tona. Descobriu-se que aquela mulher havia participado de momentos decisivos da história da cidade. Seu nome constava em atas, projetos e decisões que moldaram o presente, que muitos agora desfrutavam. Pessoas influentes perceberam, tarde demais, que já haviam cruzado com ela antes, em contextos bem diferentes. Agora, antes de continuar, vale uma pausa para reflexão. Se você estivesse naquele restaurante, teria percebido algo diferente? Teria questionado o tratamento silencioso que ela recebeu? Ou teria seguido em frente como tantos outros fizeram? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa pergunta diz muito mais sobre nós do que parece. À medida que a verdade se espalhava, o clima na cidade mudou. O que antes era descaso se transformou em constrangimento. Alguns tentaram justificar, outros preferiram negar. Houve quem buscasse se aproximar dela, não por arrependimento sincero, mas por medo de julgamento público. A indiferença havia sido substituída por interesse repentino. Jornais locais passaram a mencionar seu nome. Programas de rádio discutiam o episódio. Em reuniões privadas, autoridades se perguntavam como algo assim havia passado despercebido por tanto tempo. Mas a mulher permaneceu em silêncio. Não deu entrevistas, não fez discursos. Continuou vivendo como sempre viveu,
observando a cidade que agora falava dela sem parar. Obrigado por permanecer até aqui. Histórias como essa exigem atenção, porque o que parece simples quase nunca é. E o melhor ainda está por vir, porque as consequências desse episódio foram mais profundas do que muitos imaginam. Algumas pessoas tentaram reparar o erro. Convites foram feitos, propostas surgiram, homenagens começaram a ser discutidas. Mas o tempo não volta atrás. O respeito negado durante anos não se reconstrói com um gesto público ou uma placa comemorativa. Ela aceitou algumas conversas, recusou outras. Escolheu finalmente ser ouvida nos próprios termos. O mais curioso é que, mesmo depois de tudo isso, parte da cidade continuou dividida. Havia quem defendesse que nada de errado havia acontecido. Outros afirmavam que aquele episódio escancarou um problema antigo: o hábito de julgar pessoas apenas pelo que aparentam ser. A história daquela mulher deixou de ser apenas sobre ela. Tornou-se um espelho coletivo. Hoje, quando alguém caminha pelo centro e passa por aquele restaurante, poucos se lembram do cardápio. Mas muitos se lembram do dia em que uma mulher foi tratada como se não existisse e do silêncio que se seguiu quando a verdade apareceu. Uma lembrança incômoda, difícil de ignorar, mas necessária. Talvez a maior lição dessa história não esteja no passado dela, nem na reação da cidade, mas na forma como cada um escolhe enxergar quem está à sua frente. Porque, às vezes, o erro não está no que fazemos, mas no que escolhemos não ver. Se essa história te fez refletir, deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias reais e impactantes. E não deixe de assistir ao próximo vídeo recomendado, que traz um caso diferente, mas conectado por um mesmo tema. Pessoas que só foram reconhecidas quando já era tarde demais.